Fala galera, hoje vamos te ensinar a não depender mais do governo. Nas nossas consultorias financeiras sempre ensinamos, nossos clientes a não dependerem de ninguém e principalmente do governo. Por isso é importante, se você tem uma vida profissional ativa, se você já está pensando na sua aposentadoria, na sua liberdade financeira, inclusive se esse for seu sonho. Então é muito importante que você não seja refém do governo. Então, se você se interessa sobre esse assunto, vamos para o vídeo porque hoje está muito interessante o nosso vídeo, porque aqui no canal Lisboa você tem uma vida rica e numa boa. Bom, pessoal, o primeiro ponto para a gente abordar aqui é o que é a independência financeira. Cada pessoa tem o seu padrão de vida, seus sonhos e objetivos para ter uma aposentadoria ou uma liberdade financeira, seja lá o nome que você queira dar. É importante você sonhar com isso e saber, eu preciso de tantos reais daqui a tantos anos. Então é importante saber também, dentro do seu orçamento atual, quanto você pode investir mensalmente. Contribuições mensais é muito importante dentro do seu planejamento financeiro, principalmente se você busca uma liberdade financeira. Para algumas pessoas, 100 mil reais pode ser uma liberdade financeira, outras pessoas, 200 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, enfim, cada pessoa tem a sua realidade. Então, para cá, trouxemos alguns exemplos onde vamos falar sobre quais investimentos podem servir. Mas, em primeiro lugar, é importante você ter a essência que aqui no Brasil é um lugar que você pode investir de forma segura, sem sofrer tantos riscos e ainda assim atingir a sua liberdade financeira. Então, o primeiro ponto, nós trazemos aqui um gráfico, que mostra a taxa Selic, a inflação, tudo isso mostrando que a taxa Selic ela fica nos últimos anos, na média dos últimos 10 anos, acima ali dos 10% arredondando. Então, é um país em que você pode e consegue ter bons retornos em investimentos conservadores. Então, aqui a gente começa com investimentos conservadores, Por exemplo, aqui, uma previdência privada, um CDB, são investimentos voltados ali que você consegue ter uma rentabilidade segura, sem sofrer riscos, mas também existem investimentos como criptomoedas, A gente já ouviu falar muito sobre o Bitcoin, a gente fala aqui no canal sobre a P-Network, que você pode ter retornos expressivos que podem trazer a sua liberdade financeira. É verdade também que é possível, você ter um tipo de negócio, mas aqui, e comenta aqui, se você tem algum tipo de negócio que trouxe para você essa liberdade financeira, mas aqui, especificamente nesse vídeo, nós vamos falar sobre a previdência privada, ter um plano e já pensar na aposentadoria, porque hoje, quando você tem 18 anos, 20, 30, nós não sabemos qual é a realidade do país, vive aumentando, nós vimos aí a crise do IOF, que quiseram aumentar para alguns produtos, cartões de crédito, investimentos, até mesmo a previdência naquela que foi contratada por VGBL, que queriam colocar ali um IOF, depois retiraram. Então nós não sabemos em que situação nós estamos, porque o governo não é transparente quanto a isso. E se você depende do governo para se aposentar, está cada vez mais difícil. Isso é um assunto que os jovens têm que levar mais a sério, até mesmo pessoas, por exemplo, algumas classes, que não existem mais ou então não conseguem comprovar no tribunal que precisam da aposentadoria especial, como por exemplo pilotos, comissários, engenheiros, que trabalham com risco. Então, hoje em dia é muito difícil, a gente tem que pensar nisso e pensar no futuro, porque como algumas pessoas me dizem, a gente precisa mais de dinheiro no futuro do que quando a gente está com o vigor físico em dia, não é mesmo? Então é muito importante pensar nisso. Ah, mas imóveis eu sempre trago uma solução aqui, um exemplo, de um dos clientes que eu tive, que ele tinha muitos imóveis e ele precisou de muito dinheiro no final da vida, porque ele precisava de investir dinheiro ali na sua saúde naquele momento. Porém, os seus imóveis não conseguiu vender ou alugar e ele não conseguiu ter o dinheiro adequado para o seu tratamento e acabou vindo a óbito, Então, é importante trazer esses exemplos porque muitas vezes a gente tem que mudar a nossa mentalidade para a gente ter um dinheiro na nossa aposentadoria, na nossa liberdade financeira, que seja realmente a gente consiga ali ter uma liquidez alta, O que é liquidez alta? Você transformar o seu investimento em dinheiro.
Então é muito importante pensar em todos os fatores, porque no futuro a gente vai acabar precisando, né? Então, hoje aqui a gente vai falar sobre a previdência privada, né? A gente sabe que há um rombo, né, financeiro na previdência do país, na previdência social. Houve aí o INSS, o escândalo que teve, então aqui a gente vai falar sobre a previdência privada e se ela é um bom investimento ou não, tá? Então, começando aqui, a previdência privada ela pode ser feita até 2 caráteres, né, na contratação ali do seu plano de previdência. O plano PGBL, que é o plano gerador de benefício livre, que permite a dedução de até 12% da renda bruta anual na declaração completa do imposto de renda, enquanto o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, não oferece essa dedução, mas tem a vantagem de ter a tributação apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Então aqui é outra informação importante. No plano PGBL, o imposto de renda incide sobre o valor total acumulado, investimento mais rendimentos, tá? No momento do resgate. Então, para você fugir disso, se você conseguir ali um resgate, né, no seu imposto de renda, é você pegar esse valor e fazer um aporte adicional ali para tentar abater no futuro esse resgate total. Então, é muito indicado o PGBL para quem faz declaração completa do imposto de renda e possui uma renda tributável significativa. Já o VGBL é para quem não faz parte desse escopo, ok? Então, continuando aqui, nós vamos fazer uma certa simulação. Então, hoje é possível você encontrar boas previdências privadas, tá? E isso é uma dúvida muito comum que chega para mim nas consultorias financeiras. João, vale a pena fazer uma previdência privada? Olha, vale muito a pena com planejamento, tá? Primeiro, não faça previdência privada em bancos, porque a maioria desses bancos tradicionais que a gente conhece oferecem muitas taxas em cima dos bons investimentos. Então você acaba pagando taxa de entrada, taxa de saída, taxa de performance, taxa de administrativa. Então você tem muitas taxas. Então, onde é ideal você fazer uma previdência privada? Da mesma forma que é mais fácil você ir diretamente na fonte, né, numa loja que fabrica o produto, do que uma loja que revende o produto. Então, como a gente faz isso? Você vai procurar uma seguradora, ou até mesmo você pode acompanhar, né, me mandar um direct no nosso canal, lá no Instagram, @Lisboa Gestão Financeira, e falar: João, me ajuda com a previdência privada, a gente vai te ajudar, te auxiliar a buscar boas opções de previdência privada, tá? Então é muito importante você entender isso, que nas seguradoras você vai ter melhores performances e menores taxas, né? E vai ter ali boas previdências privadas. Pode ser raramente, tá? Raramente você vai encontrar boas previdências num banco tradicional. Então tome muito cuidado quando o gerente do seu banco te oferecer e saiba se você está sendo bem orientado, né? Busque entender, examinar a lâmina ali daquela previdência privada, que pode te ajudar muito lá no futuro. Mas você encontra aí previdências privadas com rendimentos, né, de mais de 120% do CDI aí. Então são boas previdências privadas com bons rendimentos, tá? Imposto de renda pode ser de 2 formas. Na contratação progressiva ou regressiva, tá? O regime progressivo, ela tem uma taxa fixa ali de 15% e aquela alíquota, né, que ainda é padrão, né, nada mudou ainda no governo, mas pode ir de 22,5% até 15%, a depender do número de dias que você vai manter ela ali, tá? Também é importante mencionar a tabela regressiva, né, que varia de 35%, e após 10 anos você paga somente 10%, e aí depende daquela contratação, né, se foi PGBL, que vai incidir em cima de todo o acumulado, ou VGBL, que vai incidir apenas do que rendeu naquele período, né? A liquidez, em geral, a liquidez após 6 meses é liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento seu investimento. Outras previdências privadas, dependendo de onde você está investindo, você já consegue ter uma liquidez diária no momento ali da contratação, né? Então é importante você saber disso também, tá? A segurança, quem dá a segurança das previdências privadas é a Superintendência de Seguros do país, tá? Então é a SUSEP que dá a segurança das previdências privadas. Então, se qualquer problema ocorrer com a sua previdência privada, você recorre à SUSEP ali para te ajudar, para te auxiliar a como te ajudar nessa situação. Então, entendido tudo isso, é importante
mencionar esses pontos aqui e fizemos uma breve apresentação, né, para você entender por que a previdência privada pode valer a pena acima de 10 anos. Primeiro, que você pode ali ter uma porcentagem a menos do imposto de renda, né, apenas 10% que você vai pagar. Isso é uma coisa muito boa a ser estudada, a ser analisada, é um incentivo muito legal. E a partir de 2000, uma nova lei que surgiu, né, você pode escolher no momento do resgate. Então, por lei, atualmente, você pode escolher, no momento do resgate da sua previdência privada, escolher qual compensa mais, se é o regime progressivo, né, que varia ali aquela taxa de 15% mais a tabela do imposto de renda, né, essa alíquota que está aí de imposto de renda, dependendo dos dias, né, ou você pode escolher o regime regressivo no momento do seu resgate, que se for acima de 10 anos, com certeza vai ser melhor ali a tabela regressiva, né, que você vai pagar só 10% do imposto de renda. Então, essa é uma lei nova, né, vou deixar ela aqui na descrição do vídeo para você ler, você conhecer, mas te permite ter esse poder de decisão no momento de resgate. Porque até mesmo muitas pessoas reclamavam da previdência privada por conta dessa questão do regime progressivo, né? Então, isso é uma novidade muito legal. Então, como aqui nós falamos, né, sobre o futuro, o ideal começar um plano de previdência é começar o quanto antes. Porque quando a gente pensa no futuro, né, como por exemplo essa menor taxa do imposto de renda, é acima de 10 anos. E o que pode nos ajudar para o futuro? É o famoso juros compostos, né, que o tempo te ajuda muito. Então, quanto antes você começar, mais dinheiro você vai ter lá no futuro. Então, a gente fez uma simulação com 8% ao ano de um investimento, investindo R$100 para te ajudar a entender um pouco mais desse fator tempo, né? Que o quanto antes você fizer uma previdência privada, mais dinheiro você vai ter lá no seu futuro para a sua independência financeira. Então, essa simulação, investindo mensalmente R$100, isso a gente está falando de R$100, mas a gente já falou em outras lives, por exemplo, que com R$500 em 35 anos você pode ter mais de R$1 milhão. Então, tudo depende do planejamento, de quanto você pode investir mensalmente, tudo isso. E se eu esquecer algum detalhe aqui, pode deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que a gente vai te ajudar, tá bom? Então, rendendo 8% ao ano, investindo mensalmente R$100, no tempo de 10 anos você vai acumular R$17.912,43. O mesmo valor, o mesmo rendimento durante 20 anos, olha só, R$56.799,91 vai render. E 30 anos você vai ter R$140.755,06. É importante mencionar que aqui, ó, de 20 anos para 30 anos, você mais que dobrou ali o seu investimento. Então, esse é o poder dos juros compostos, né? É muito interessante. Então, ali em 35 anos, você vai ter acumulado R$214.156,76. Então, este é o poder do planejamento financeiro e de você planejar uma liberdade financeira no futuro. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais dicas e ofertas financeiras como essa. E aqui no canal Lisboa você tem uma vida rica e numa boa, porque o que eu quero é que você tenha uma vida rica, que você aproveite da maneira que você gosta, da maneira que você pode, sem viver acima do seu padrão de vida, com maior economia, com mais benefício. E pensar no futuro é muito importante. Compartilhe esse vídeo com quem você quer alertar sobre o momento que a gente está vivendo e falar, olha, no futuro talvez a gente não tenha esse benefício de aposentar pelo governo, ou principalmente se você é empreendedor, né, não começou ainda um plano de previdência privada, é muito importante isso para você pensar no seu futuro. Previdência privada também você pode deixar beneficiários, se caso acontecer alguma coisa com você. Você pode incluir, se for do seu desejo, incluir alguns seguros, o que eu não recomendo, porque o próprio montante ali pode ser satisfatório, e você pode incluir os beneficiários, né? Então, isso pode acontecer tudo dentro da previdência privada, desde que ela performe muito bem. E eu te digo aqui, é muito raro ver previdências em bancos tradicionais que rendam muito bem. Então, se você tem dúvida, João, quero ver quanto está rendendo
a minha previdência, se você tem outra dica, se você tem uma indicação, me manda lá no @Lisboa Gestão Financeira que eu vou te ajudar a encontrar melhores previdências privadas para que você tenha melhores rendimentos, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem ver algum vídeo aqui no canal, é só dizer que a gente vai fazer especialmente para vocês que vocês possam ter muito sucesso financeiro. Então, até a próxima.